Olá, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu ministério. Vamos falar um pouquinho hoje da ordem de todas as coisas. Você tem dificuldade em compreender quem vem em primeiro lugar? Já tem um videozinho meu pequenininho aqui no YouTube falando um pouquinho de quem vem primeiro. E talvez muitas pessoas podem ser até contrárias ao que eu vou dizer, mas tudo que eu estiver falando, eu estarei falando baseado na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, amém? Então, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos falar hoje quem vem em primeiro lugar. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Sem sombra de dúvida, nunca haverá nada que venha dividir a glória de Deus nas nossas vidas. Não pode haver. O reino de Deus, ele está em primeiro lugar. Se você conseguir imaginar uma pirâmide, faça mentalmente uma pirâmide, ou faça de uma forma rústica mesmo, você não precisa fazer algo elaborado. Eu fiz uma bem rústicazinha, ó. Vai parecer invertido aí para vocês. Primeiro lugar, o reino de Deus, Mateus 6:33. Está no topo da pirâmide. Em que consiste o reino de Deus? O reino de Deus consiste em obedecer aos mandamentos do Senhor, obedecer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Sabemos e conhecemos os 10 mandamentos. Se alguém não souber, pode deixar algum comentário, depois a gente pode fazer um vídeo só sobre os 10 mandamentos. Mas, quando Jesus veio, Jesus trouxe o amor com ele. E Jesus simplificou esses 10 mandamentos. Então, você não precisa decorar 10 mandamentos. Você precisa aprender 2 mandamentos e praticá-los. O primeiro mandamento que Jesus nos ensinou é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Então, estão constituídos os 10, resumidos em 2 mandamentos. Porque quando você ama Deus, você nunca colocará nada acima do Senhor. E se você ama ao seu irmão, ao seu próximo, você também não fará nada que o prejudique, que desagrade ao Senhor. Não matando, não prostituindo, não adulterando e não adorando outros deuses. Aí nós entramos lá nos 10 mandamentos, que a gente pode um dia fazer um videozinho só dos 10 mandamentos. Em segundo lugar, amados, muitos vão dizer, pastores, teólogos, não sei, mas eu vou falar da experiência que eu tenho de vida e da experiência que eu tenho com o Espírito Santo e a palavra de Deus. Em segundo lugar, vem a igreja ou a família? Se a ordem dessas coisas estiverem inversas, eu posso te dizer com toda certeza que muitos problemas acontecerão. E eles acontecem até que a gente aprenda a ordem natural das coisas que o Senhor criou. Então, em primeiro lugar, sempre será o reino de Deus. Deus nunca ficará em segundo, terceiro, em quarto, em último plano da nossa vida. Ele é o principal, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo na nossa vida. Em segundo lugar, vem a família. Vamos provar isso dentro da palavra do Senhor? Vamos ler 1 Timóteo. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Vamos achar aqui 1 Timóteo. Deixa eu marcadinho aqui. 5:8. Capítulo 5, versículo 8. Olha o que Paulo está dizendo, ensinando para Timóteo, acerca de como devem ser as coisas dentro da igreja, orientando Timóteo como fazer a obra do Senhor, como cuidar da igreja do Senhor, para que tudo esteja de acordo com a vontade soberana de Deus. Olha o que Paulo diz.
no versículo 8 do capítulo 5. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, prestou atenção? Tem negado a fé e é pior do que o descrente, ou em alguma tradução, o incrédulo. Olha o que Paulo está dizendo. Se alguém não cuidar dos membros da sua família, não prestar atenção neles, não dar atenção, não os ensinar, não os exortar, não os corrigir, não os edificar dentro da palavra de Deus, essa pessoa, mesmo que estando dentro de uma igreja, sendo pastor, sendo quem for, ele será visto por Deus como um incrédulo, um descrente. Então, a família vem em segundo lugar, porque a família não é melhor do que o reino de Deus. Nada é melhor do que o reino de Deus. Mas a família é melhor do que todas as outras coisas que estão abaixo dessa pirâmide. Porque a família, ela é o alicerce para todas as coisas. Uma família, um exemplo da minha própria casa. Eu sou pastora, meu esposo é pastor, minha filha cresceu servindo ao Senhor. Hoje ela tem 25 anos, já está casada, graças a Deus, já tem o lar dela. E muitas coisas ela aprendeu com os erros que eu e meu marido cometemos. Por quê? Porque muitas vezes o pastor ou a pastora, como no meu caso, ele é o que está à frente da igreja, eu sou a auxiliadora, eu estou ajudando, eu sou a vice-presidente. Se ele não tiver, eu fico no lugar. Mas se ele tiver, na hierarquia, eu tenho que obedecê-lo. Se tratando da família, quando alguém, um marido, por exemplo, pastor, diácono, obreiro, dedica seu tempo totalmente para a igreja e deixa a família de lado, isso vai gerar muitos problemas. Isso pode gerar separação, isso gera filhos rebeldes, filhos que crescem dentro da igreja e quando se tornam adultos, saem da igreja e vão para o mundo. São coisas que eu já vi, já presenciei na minha caminhada de 23 anos na presença do Senhor. Crianças que cresceram dentro da igreja, com seus pais trabalhando ativamente dentro da igreja, se tornaram adultas, saíram da presença de Cristo. Mas por que isso acontece? Porque a igreja, ela tem a tendência de nos consumir. As ovelhas têm problema. Elas chegam perto dos pastores, elas vêm até a igreja para buscar solução para o problema delas. E nós estamos aqui para ajudá-las a resolver esses problemas, orando, intercedendo, aconselhando, ajudando da forma necessária e cabível. Porém, é necessário que haja um equilíbrio nessa pirâmide, sabendo que há tempo para todas as coisas. Há tempo no céu, há tempo na terra, há tempo na igreja, há tempo dentro do nosso lar, há tempo na nossa vida profissional, há tempo na nossa intimidade. Tem que existir tempo para todas as coisas. Porque se não houver esse equilíbrio, nós vamos presenciar uma série de problemas ocasionados pela ordem inversa das coisas. Não é como a matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto. É como na confeitaria, tem que ser tudo medido, tudo bem equilibrado. Então,
Observe que podemos comparar aqui a obra do Senhor como uma confeitaria. Tem que ser tudo medido, porque senão desequilibra, não dá o ponto necessário, não chega no limite que você precisou chegar, estabeleceu nos seus objetivos. Então, um alerta para pastores, pastoras, todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Vamos fazer sim a obra do Senhor, devemos fazer. Mas não devemos nos esquecer que, em segundo lugar, abaixo de Deus está a nossa casa, a nossa família. É necessário ter tempo para o casamento, é necessário ter tempo para os nossos filhos, é necessário haver um tempo para passear, para sentar numa praça e bater papo. Se não tiver dinheiro para chupar um picolé, senta lá e vai conversar. Saia do ambiente de estresse de todo dia, da rotina. É cansativo. Então, vamos buscar esse equilíbrio. Paulo também vai nos ensinar lá na carta de Coríntios, ele vai dizer, olha, para os solteiros, se ocupem das coisas do Senhor, mas para as casadas, que cuidem primeiro das coisas que são do mundo. Ele não está dizendo das coisas mundanas, ele está dizendo no mundo no sentido de mundo e espiritualidade. Ele está dizendo, olha, mulher, você que é casada e hoje, como a mulher ajuda o marido, podemos dizer, homem e mulher, vocês que são casados, cuidem dos seus deveres domésticos, dos seus deveres conjugais, dos seus deveres com os filhos e depois façam a obra do Senhor. Ele não está dizendo, olha, você que é casado, não faça a obra do Senhor. Ele está dizendo, a ordem para fazer as coisas é a seguinte, quem é solteiro tem tempo para as coisas do Senhor. Quem é casado, cuida do casamento primeiro, da sua família primeiro, para depois se dedicar à casa do Senhor. Quantos filhos, ao verem seus pais ou suas mães pregando com eloquência na igreja, ou louvando, levando uma palavra maravilhosa, dizem, eu queria morar na igreja. E se você perguntar por quê? Porque aqui meu pai é bom, aqui a minha mãe é boa, aqui eles não xingam, aqui eles não brigam. Por quê? Porque estão vivendo uma vida de aparência. Então, isso não agrada ao Senhor, isso não é uma vida equilibrada. O equilíbrio é necessário para viver uma vida constante com Cristo. Se o obreiro não governa bem a sua própria casa, como ele vai cuidar das coisas do Senhor? Está aqui também na carta a Timóteo. Então, é necessário esse equilíbrio. Vamos buscar o reino de Deus, amando a Deus, amando os nossos irmãos e aí, queridos, perdão se tiver passado barulho, ainda não tem um lugar bonitinho, aconchegante, sem barulho, sem ruído para gravar. E aí, amados, vamos partir então para o terceiro degrau dessa pirâmide, não menos importante, todos iguais, se comparando entre família e igreja e trabalho. Se tratando de reino, sempre primeiro lugar. Amém? Então, se você guardar isso na sua cabeça, reino vem sempre em primeiro lugar, você saberá tomar decisões. Família, segundo. Amém? Porque tem que cuidar da sua casa, cuidar de você, cuidar da sua saúde, para que você esteja bem para fazer a obra do Senhor. Qualquer dia desse eu vou dar aqui meu testemunho dos anos que eu passei com depressão e foi difícil, mas eu venci. Outro dia a gente fala. Vamos falar aqui agora então sobre a igreja, está no terceiro tópico. Mas a igreja em terceiro tópico? Os religiosos vão querer me matar. Mas a igreja sim, queridos.
Se você observar o sentido da palavra igreja, ela vai falar que a igreja somos nós. Mas nós precisamos de um ambiente físico para reunirmos para cultuar ao Senhor. Então, esse ambiente físico denomina-se igreja, mas igreja somos nós. Mas em se tratando desse ambiente físico, que podemos chamar de casa de Deus, de casa de oração, lugar onde você vai se encontrar com o Senhor, nós vamos ver que ele está em terceiro lugar. Não estou dizendo que ele não seja importante. Essa é uma pirâmide para o equilíbrio espiritual e bem-estar da sua casa, da sua família. Amém? Então, vamos ler um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 2. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina. Quer dizer, se for oportuno, prega, melhor que seja, mas se não for, vamos fazer de tudo para a gente pregar a palavra do Senhor, que a gente tem que anunciar o Evangelho de Deus. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, que é a palavra de Deus, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente, fielmente o teu ministério. Olha que tremenda essa palavra. Queridos, tem tanta coisa acontecendo na igreja que quem não conhecer a palavra de Deus será enganado. Mas esse é um outro assunto também. Estamos vendo aqui que Paulo, falando a Timóteo, ele vai falar sobre a fidelidade na pregação da palavra. E ela é muito importante para se constituir a igreja. A pregação da palavra. Porque através dela, nós que estamos à frente, ensinamos a outras pessoas, inspirados pelo Espírito Santo, tendo discernimento da palavra, não falando aquilo que nós achamos, pensamos ou desejamos. Só que aquele que está à frente da obra não pode se corromper, não pode dar uma palavra a fim de agradar aquele que tem um dízimo alto, a fim de agradar um filho, como fez o sacerdote Eli, lá em 1 Samuel. Corre lá depois e dá uma lida, linda história e triste ao mesmo tempo. Alguém que serviu a casa do Senhor por toda a sua vida e morrer na negligência de cumprir o seu chamado. Então, nós não podemos nos sucumbir àquilo que as pessoas querem ouvir. Como igrejas, temos que estar alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, baseados nessa rocha, sabendo que Jesus, ele traz o amor, mas que Deus trará o juízo sobre a terra. E que prestaremos conta de tudo que fizermos, não só das coisas que fizemos antes de conhecer Jesus. Quando eu não conhecia Jesus, eu estava no tempo da ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. A partir do momento em que eu aprendo a palavra do Senhor e sei o que é errado,
Eu estou cometendo um pecado sabendo que eu estou errando. Amém? Então, continuando sobre congregar, que aqui está falando da importância da palavra, e a igreja ela tem essa função, e glória a Deus, hoje temos tantos meios de comunicação, mas temos que ler a palavra de Deus, não só ouvir das pessoas por aí, porque existem os falsos mestres, os enganadores, que vão distorcer esta palavra da maneira como eles desejam, da maneira que vai agradar os ouvidos daqueles que não querem uma mudança de vida, e a igreja se corromperá. E a igreja não pode se corromper, porque a igreja é um lugar de confronto, é um lugar de cura. Nós chegamos doente na igreja, mas nós temos que receber cura. Não podemos chegar doente e ficarmos doentes até que Jesus nos leve. Tem que haver mudança, tem que haver compromisso com Cristo, renúncia daquilo que é desejo da nossa carne, para uma vida de compromisso com o Senhor. Amém? Se eu tenho uma vida de compromisso com o Senhor, se eu conheço a palavra do Senhor, eu busco ler, meditar, aprender, orar, conversar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, eu vou conduzir bem a minha casa, alicerçada no reino de Deus, eu serei uma igreja forte nessa terra. E para a união do povo de Deus, a nossa união, é importante que venhamos a congregar. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 10, versículo... Vamos ler a partir do 24. Olha o que a palavra também nos diz. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa carta aos Hebreus, ela vai causar uma divisão. Algumas pessoas vão falar que é de Paulo, outras não. Vamos falar que seja de Paulo, Paulo falando aqui. Ou se você não achar que é Paulo, então é Deus falando e está resumido, está resolvido, amém? Então, ele continua dizendo, olha, vamos considerar uns aos outros no amor. Para quê? Vamos ver? Não deixamos de congregar-nos. Olha como ele fala, congregar-nos. Ele poderia congregar-vos. Se ele tivesse colocado um vos aqui na frente, ele estaria dizendo para outras pessoas, uma terceira pessoa. Como ele está dizendo congregar-nos, nós, eu tenho que congregar. Eu tenho que estar na presença de Deus, congregar-nos. Não é falar assim, filho, vai para a igreja. Filho, tem tanto tempo que você não vai para a igreja. Mas você não dá o exemplo de ir. Então, você quer que ele vá, mas você tem que ser o exemplo. Então, ele está dizendo, não deixemos de congregar-nos. Congregar, nos unir. Estar unidos ali em assembleia ou em comunhão com os irmãos, unidos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, que são correções também, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então ele está dizendo, olha, vamos nos edificar indo à igreja, e tudo que for necessário para mudar na nossa vida, vamos mudar. Porque eu não posso querer mudar a outra pessoa se eu não servir de exemplo para ela. Eu não posso dizer para o meu filho, vá para a igreja, se eu não tenho o costume de ir para a igreja. Eu não posso dizer para uma amiga minha, leia a Bíblia, se eu não leio a Bíblia. Se eu fizer isso, eu serei como aqueles escribas, os fariseus da época de Jesus,
Eles ensinavam, eram doutores da lei, entendiam muito as leis de Moisés, mas aplicava só para o povo, colocava aquilo como um jugo pesado sobre as pessoas. E não é assim. Como reino, como família, como igreja, vamos caminhar todos juntos, porque assim ninguém fica para trás, ninguém será prejudicado, ninguém sofrerá dano. Amém? Então, é importante sim congregar. Então, a igreja ela está aqui em terceiro lugar. Em quarto lugar está o trabalho. Mas, se eu for ensinar isso para... Perdão, gente, o barulho. Se eu for ensinar para a minha igreja, eu tenho que entender que para as ovelhas que o Senhor colocar no nosso ministério, a igreja virá em quarto lugar, porque elas têm o seu trabalho secular. Elas têm um trabalho fora da igreja. Então, a igreja ela está em terceiro lugar para mim, que sou a pastora, para o meu esposo, que é o pastor, que vivemos para a obra. Para aquele que tem um trabalho secular, ele não vai deixar o emprego no meio do dia e vai fazer uma visita. Ele não vai deixar o emprego qualquer hora do dia e vai na casa de alguém evangelizar. Então, para essa pessoa, que mesmo que tenha um ministério, mas que trabalha fora, o trabalho dela virá em quarto lugar. Para mim, que vivo para a obra, estou com o meu tempo dedicado para a obra, a igreja está em terceiro lugar. Não é difícil entender. É só aprendermos a colocar tudo no seu lugar. É a balança da justiça. Então, quanto ao trabalho. Quanto ao trabalho, Timóteo vai falar que todo obreiro é digno do seu trabalho. E o trabalho, ele existe desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram. Porque a missão que eles tinham era só de cuidar do jardim do Senhor. Olha que coisa linda. E todos os dias, na viração do dia, recebiam a visita mais linda e maravilhosa que todo ser humano deseja, a presença do Altíssimo. Ele ia lá, falava, como vão as coisas, Adão? Tá tudo bem? Você tá colocando o nome certo nos animais? Tá colocando o nome certo nas ervas, nas plantas? Tá tudo em ordem? Não tá tendo problema? Mas se o pecado entrou no mundo, então aí o Senhor veio com a punição de quê? Que o homem comeria do suor do seu próprio rosto. Está lá em Gênesis. E aí então nós entendemos que precisamos trabalhar. E o trabalho dignifica o homem, né? O trabalho faz bem para o nosso corpo, para os nossos pensamentos. O trabalho, ele faz bem para a alma, movimenta o nosso corpo, os nossos pensamentos. Amém? E aí em Timóteo, então, 5,18, Paulo vai falar para Timóteo que o obreiro, todo trabalhador, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, é para isso que entram os dízimos, as ofertas, é para a manutenção da igreja, é para o salário daqueles que trabalham para a igreja, que trabalham para aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Porque a função dos pastores é o quê? Está à disposição das suas ovelhas, das ovelhas que Deus traz. Não é difícil, viu? Se soubermos equilibrar todas as coisas, não teremos problema. Teremos um lar edificado, uma igreja sagrada e o reino de Deus acima das coisas. E ainda mais, prosperando com o nosso trabalho. Se você tem dificuldade, faça uma rotina para a sua igreja. Eu sei que tem igrejas que vão ter uma rotina muito mais rigorosa, mas isso aqui é uma coisa simples. Você vai só colocar os dias da semana. Vou ler rapidinho. No primeiro e segundo domingo do mês, no nosso ministério, são os domingos da Ceia do Senhor
e que fazemos a apresentação das crianças, dos bebezinhos que são apresentados na igreja. No terceiro domingo é o culto da família, que a minha filha está dirigindo. O quarto domingo será o domingo em que teremos uma manhã de avivamento para os líderes da igreja e a bênção para os dizimistas, abençoando a vida daqueles que abençoam a casa do Senhor e orando para que Deus abra portas para aqueles que desejam também servir a casa do Senhor, ter essa oportunidade. Nas segundas-feiras, nós teremos, a partir agora de janeiro de 2023, rede de apoio às mulheres comigo. Teremos um bate-papo, vamos ter um diálogo, vamos desabafar, vamos ver na palavra qual é a solução para aquele problema. E em nome de Jesus Cristo, Deus fará maravilhas na vida de nós, mulheres. Seremos mulheres sábias, esposas, mães, mulheres que trabalham fora, que trabalham na igreja, mas abençoadas. Então, nós temos as terças-feiras livres. A quarta-feira temos estudo bíblico comigo ou com outra pessoa. Na quinta-feira ela é livre também. Na sexta-feira talvez teremos culto de libertação. Isso para 2023, tá, gente? E aos sábados, eu quero deixar isso aqui bem claro, ó. O primeiro sábado do mês, ele é livre. Por que ele é livre? Para você passear com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. A gente precisa disso, porque o trabalho sufoca a gente, a igreja sufoca a gente, então tem que ter equilíbrio. Deus não sufoca ninguém. Quem sufoca somos nós mesmos que criamos as ordens das coisas, as regras, e criamos, e quando vemos nem tem tempo para tanta coisa que a gente inventa, né? O segundo sábado do mês é rede de mulheres. Todo segundo sábado é uma bênção. O terceiro sábado também é livre. Vai namorar, marido, esposa, vai namorar. O namoro é feito para os casados. Solteiro não tem que namorar, porque se namorar vai correr risco. Então, o namoro é para os casados. E no quarto sábado fica reservado ou para a rede de jovens, ou para uma rede de homens, ou para uma rede de casais. E dentre esses intervalos temos aí palestras motivacionais, palestras sobre finanças. E essa semana só fica completa quando temos campanha de oração. Aí é diferente. Esse mês estamos na campanha de oração do dia 1º até o dia 21. Amém? Equilíbrio é a chave. Amém, amados? Tempo para todas as coisas. Se aprendermos a ter tempo para todas as coisas, teremos uma vida abençoada, um reino de Deus na terra, dentro de nós, um lar abençoado em paz, uma igreja alicerçada em Cristo, uma igreja boa, feliz, agradável, que cumpra a palavra do Senhor, e trabalharemos felizes, sendo prósperos naquilo que o Senhor nos deu. Se essa palavra te edificar, compartilha ela com alguém. Tem outros vídeos menores, mas aqui a gente tem um breve estudo da palavra de Deus. Amém? Então, compartilha, comenta, ative o sininho da notificação, se inscreva e eu serei grata pela sua vida. Fique com Deus. Um beijo da pastora Ellen.